Boa noite a todos. Eu sou o aluno Lucas Carlos e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dos riscos de segurança de aplicativos da web presentes na OWASP Top Team, que é um documento padrão, de conscientização para desenvolvedores e segurança de aplicativos da web. O nosso grupo é formado por mim, Lucas Carlos, Natália Costa, Samuel Carlos e Simone Maria. Eu estarei dando início à apresentação com o tema de configuração incorreta de segurança. Conceito: define como erros de configuração, ou seja, resultam no comportamento de uma aplicação que inclui uso indevido de senhas padrões, privilégios e excessiva depuração e divulgação de informações. Também explora a fraqueza de configuração encontrados em aplicações web e leva à interrupção de serviços, perda de dados confidenciais e outros problemas sérios. Como ocorre? Ocorrem quando as configurações de segurança de sistemas não são aplicadas ou mantidas corretamente. Essas configurações podem ocorrer na aplicação web, no servidor web, no módulo do PHP, no framework, em banco de dados e em todo o componente necessário, para que a aplicação funcione de forma corretamente. Mas geralmente esses erros ocorrem na implantação, não no desenvolvimento da aplicação. Ou seja, na hora ali de instalar, a pessoa quer fazer as coisas de maneira rápida para ver logo a coisa rodando, funcionando, e acaba deixando a configuração de maneira padrão, Seu impacto. Seu impacto, caso alguém aproveite desses dados, seria perda de dados parcial ou total, modificação de dados, comprometimento do sistema por completo e alto custo de recuperação de dados. Vulnerabilidades. Algumas das vulnerabilidades são falta de políticas de segurança em geral. Acontecem quando os gestores eles não administram, corretamente a área da segurança. Funcionalidades desnecessárias ativas, como portas sem uso, abertas. As opções default são sempre um alvo fácil para os hackers. Hoje é muito comum que os usuários muitas vezes não alterem sua senha padrão ou não excluem seu ID de usuário padrão. Também softwares desatualizados ou em versões com vulnerabilidades conhecidas. Isso acontece sempre quando é descoberto alguma falha de segurança em determinado sistema. Logo elas são corrigidas com atualizações, mas há usuários que ainda não atualizam para a versão segura e então esse sistema fica vulnerável, Fica fácil para que os hackers consigam invadir, já conhecendo sua vulnerabilidade. Exemplos. Alguns exemplos de má configuração de segurança mais comuns são usuários default, como havia dito, que usam
usuário ainda como admin, password como admin. Isso só torna mais fácil, né, a vida dos hackers para poder invadir seu sistema. E também nos faz lembrar muito, né, a senha padrão do nosso roteador, que muitos não se preocupam em alterar, facilitando assim então para qualquer pessoa que estiver conectada na rede entrar e fazer qualquer modificação no roteador. Também tem a ausência de headers relacionados à segurança ou até a má configuração deles. Como prevenir? O que fazer para não cair nessa? Seria automatização de processos, de implementações de novos ambientes, a fim de garantir que não haja falhas de configuração. Utilização de ferramentas também de detecção de vulnerabilidades que possam fornecer o mapeamento por completo do sistema. Também uma arquitetura de aplicativo segmentada que fornece separação eficaz e segurança entre os componentes ou locatórios, com segmentação ou containerização ou grupos de segurança em nuvem. Também eliminar aqueles serviços que são desnecessários. Tudo isso irá garantir a segurança da sua aplicação web. Boa noite, eu sou o Samuel e eu vou falar um pouco do que vem a ser o Cross-Site Scripting. Cross-Site Scripting. O que é o Cross-Site Scripting, ou simplesmente XSS? Cross-Site Scripting é uma vulnerabilidade encontrada normalmente em aplicações web, que permitem ao atacante inserir códigos em uma página visitada por um outro usuário. Este código é escrito em uma linguagem que vai ser rodada na máquina do cliente, utilizando-se normalmente de JavaScript. Adicionalmente, outras linguagens podem ser utilizadas, tais como a VBScript, ActX, Java, Flash ou qualquer uma outra linguagem suportada por um navegador. Categorias de ataque. O XSS pode ser dividido em três categorias: o persistente, o não persistente e o Document Object Model. Os não persistentes são os mais comuns, sendo os principais responsáveis por ataques de phishing. Esse tipo de ataque depende de uma ação do usuário, normalmente um clique num link, diferentemente dos ataques que utilizam URLs maliciosas facilmente perceptíveis, uma vez que o domínio dessas URLs não são conhecidas, tão pouco confiáveis. O XSS se beneficia da confiança depositada pelos usuários no domínio. O persistente é o tipo mais perigoso, pois não depende da ação do usuário e frequentemente acontece em sites no qual o ataque, na qual o ataque pode postar textos como, por exemplo, fóruns, Orkut, Twitter, Facebook, etc. Encaixa-se nessas definições o famoso vírus do Orkut, que infectou profiles de diversos brasileiros fazendo-os entrar na comunidade infectada pelo vírus do Orkut. Esse vírus nada mais é do que um XSS persistente, que rodava na máquina do usuário assim que ele visitava a página de recados de um outro usuário, que teve o profile infectado. O mesmo se proliferava mandando recados com um código malicioso para o profile dos amigos, apresentando um comportamento típico
de um Word de um Word. DOM-based ocorre quando um código JavaScript usa parâmetros passando a URL para escrever na própria página, e esse parâmetro não é uma entidade HTML. O cross-site scripting normalmente tem como objetivo o acesso aos cookies dos usuários. Com ele em mãos, o atacante pode se passar pelo usuário e no caso de aplicações e-banks, ter acesso a todas as movimentações bancárias. Uma das grandes desvantagens desse tipo de ataque é sua descrição, ou seja, a vítima percebe que está sendo vítima. Formas para prevenir os ataques XSS: codificação e validação. A função de codificação é filtrar os dados que o usuário já inseriu para que o navegador interprete apenas como dados, não como código. Porém, somente a utilização da codificação não é o suficiente para bloquear os ataques de XSS. Ele não irá prevenir que o atacante insira algo e continue executando códigos. Nesse caso, o ideal é usar a validação. O objetivo da validação é filtrar todas as entradas do usuário que podem ser maliciosas para a sua aplicação. E essa será a sua primeira linha de defesa contra os ataques XSS. Essa validação funcionará através de prevenção sobre os dados que possuem limites de valores. Usar bibliotecas anti-XSS. As bibliotecas anti-XSS fornecem um conjunto de funções que irão facilitar o filtramento dos dados para bloquear os ataques. Utilize o Content Security Policy. Este é um cabeçalho HTML que fornece uma weblist de recursos confiáveis na qual o navegador poderá confiar. Um recurso que pode ser script ou CSS, imagens ou outros tipos de arquivos que poderá ser indicado. Isso significa que mesmo se um ataque conseguir injetar um código XSS no seu site, o CSP poderá impedir a sua execução usando o flag HTTP online. Bem, este flag adicional que pode ser incluído junto com a opção set cookie quando o HTTP only é usado. O JavaScript não será capaz de ler esse cookie protegido. Se acontecer a exploração do XSS, o lado do cliente, caso o navegador suporte essa opção, mesmo que mesmo que a falha do XSS exista, o atacante consiga fazer uma vítima acessar o link que pede explorar a falha, o navegador não irá fornecer os dados do cookie para o atacante. Boa noite, sou o acadêmico Lucas Carlos e vou falar um pouco para vocês sobre o tema da deserialização insegura. Vou começar com a introdução. O desenvolvimento de aplicativos da web muitas vezes exige a transferência de dados para armazenamento, comunicação, registro e etc. Ou seja, eles precisam preparar e enviar dados uns aos outros, de modo que os dados são muito importantes, especialmente financeiro, saúde e assim por diante. Também os aplicativos devem transferir dados com o mesmo formato de dados. Faz com que
com que o aplicativo converta para o padrão do próprio formato de dados antes de enviar dados e vice-versa, convertendo o padrão para o próprio formato de dados após receber os dados, que efetua com a desserialização insegura. Antes de falar o que seria a desserialização insegura, vou falar um pouco do que é a serialização. A serialização é o processo de transformar um objeto em um formato de dados. Hoje, o formato mais popular para serializar dados é o JSON. Antes, se usava muito com popularidade, era o XML. O arquivo transformado ele pode ser restaurado mais tarde. O processo é feito para salvar algum objeto no armazenamento ou enviar como parte de comunicações. Ou seja, as comunicações se devem a partir de aplicações web. O que seria a desserialização? A desserialização é o inverso da serialização. É recuperar dados ou estado de um objeto a partir de um conjunto de bytes, garantindo que eles representem as mesmas informações. Em outras palavras, ele pega dados estruturados, né, que foram transformados pela serialização, estruturados em algum formato, e os transforma em um objeto assim como era antes de serializar. Volta ao formato normal, né, como era antes. Temos mais um exemplo do processo de serialização a desserialização. Tudo começa quando um objeto é serializado, transformado em bytes, que ele pode ser usado nesse arquivo, banco de dados, ser transportado pela internet, pela memória. E depois ele é desserializado e transformado novamente no objeto. Causa da desserialização insegura. Ocorre quando o servidor de aplicações, por exemplo, não tem como verificar a integridade dos dados serializados. Com isso, a consequência, caso um dado realizado tenha sido alterado no meio do caminho, ou talvez o servidor ter recebido um dado de fonte não confiável, este dado ele pode ser interpretado e executado os comandos que estiverem lá. O impacto desse tipo de ataque ele pode ser extremamente alto, uma vez que falhas de sinalização permitem ataques como chamadas adversas, fazem com que o servidor da aplicação passe a responder para a máquina do atacante ou execução de código remoto. Por exemplo, alguns cenários de ataque. Cenário 1. Um aplicativo React chama um conjunto de microserviços Spring Boot. Sendo programadores funcionais, eles tentaram garantir que seu código fosse imutável. A solução que eles encontraram é seriar o estado do usuário e transmiti-lo para frente e para trás a cada solicitação. Um invasor percebe a assinatura do objeto Java R00 e usa a ferramenta Java Serial Killer para obter a execução remota de código no servidor de aplicativos. Cenário 2. Um fórum PHP usa serialização de objetos PHP para salvar um supercookie contendo um ID de usuário, do usuário, função, hash de senha e outro estado. O invasor altera o objeto serializado para conceder a si mesmo privilégios de administrador. Como demonstrado nessas informações, ele pega os dados e altera, né, como está demonstrando na imagem. Como era Mallory, ele alterou para Alice e usou de privilégio de usuário, ele modificou para privilégio de administrador.
Agora, como se prevenir dos ataques? A maneira mais fácil de se prevenir desses ataques é não aceitar nenhum tipo de objetos serializados de fontes que não sejam confiáveis. Também tem a opção de implementar verificações de integridade, que seria assinaturas digitais em quaisquer objetos serializados, para poder evitar a criação de objetos hostis, né, que não sejam os mesmos objetos, ou até adulteração de dados. Também temos a opção de isolar e executar o código que desserializa em ambientes de baixos privilégios, restringir ou monitorar a rede de entrada e saída, desserialização alertando o sistema se um usuário desserializa constantemente. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o tópico 9 da lista da UASP do Top 10 de 2017. O tópico 9 ele se refere sobre a utilização de componentes com vulnerabilidades já conhecidas. Muitos componentes de software são escolhidos apenas por sua utilidade no cumprimento de alguns requisitos operacionais básicos. Esses componentes podem não ter vulnerabilidades conhecidas quando implementadas, e é comum haver resistência a atualizações por medo da quebra de funcionalidade. Explicando isso, muitos componentes como frameworks ou bibliotecas são utilizadas dentro de projetos com uma funcionalidade. Os desenvolvedores usam procurando resolver um problema. E a partir de que eles usam, esses componentes podem apresentar vulnerabilidades e acabar tornando a aplicação vulnerável também. Quando é necessário trocar esses componentes, esses frameworks ou bibliotecas, o desenvolvedor fica resistente, porque ele tem medo que atrapalhe na funcionalidade que ele tinha, que esses componentes traziam para a sua aplicação. Esse fenômeno ocorre quando são usados componentes com vulnerabilidades já conhecidas, né? Porque acaba tornando a aplicação também vulnerável. Algumas vulnerabilidades que isso pode trazer quebra de autenticação e controle de sessão, exposição de dados sensíveis e a quebra de controle de acesso. É muito comum os desenvolvedores em seu processo de criação se depararem com problemas e procurarem soluções em bibliotecas, mas acabam que, ao não verificar se essas bibliotecas são seguras, eles acabam utilizando em suas soluções e isso trazem algumas vulnerabilidades, que é o que nós já tínhamos falado. Também é comum não ser considerada a segurança do framework no início do processo de desenvolvimento, quando se está nas etapas de seleção dos componentes que serão utilizados. Como consequência, atacantes exploram as vulnerabilidades relacionadas a esses componentes, causando grandes impactos nas aplicações, principalmente se considerarmos frameworks nas suas primeiras versões, que possuem vulnerabilidades extremamente graves, permitindo até mesmo a execução de código remoto, que é uma das vulnerabilidades mais graves que existe. Como nós podemos ver aqui nessa tabelinha, nós temos como se fosse explicando o processo. O agente de ameaça, que são alguns componentes vulneráveis, como, por exemplo, as bibliotecas de framework, como eu tinha falado, elas podem ser identificadas e exploradas como ferramentas automatizadas. O vetor de ataque, que seria o atacante, ele identifica essa vulnerabilidade através de um scan automatizado ou uma análise manual e executa o ataque a partir dessa vulnerabilidade que ele encontra. O impacto que isso pode causar nessa aplicação seria ocasionar o vazamento de informações ou até mesmo comprometer totalmente o funcionamento dessa aplicação. Mas como que a gente pode saber se a biblioteca ou o framework que nós queremos usar, ele
tem vulnerabilidade ou não. Isso existe a chamada Common Vulnerabilities and Exposures, que também conhecida como CVE, que traduzindo do inglês quer dizer Lista das Vulnerabilidades e Exposições Comuns. Ela é uma lista pública de falhas de segurança. Quando alguém menciona um CVE, geralmente ele está se referindo ao número de identificação, o IDE, atribuído a uma falha de segurança. Essa lista, o CVE, ele é administrado pela MITRE Corporation e é financiado pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura que integram o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Portanto, se a gente precisa saber se uma tecnologia que a gente quer usar, uma biblioteca, um framework, ele já tem vulnerabilidade descrita, a gente pode entrar no site da CVE e procurar sobre esse framework, essa biblioteca que nós queremos usar. É possível também fazer no site deles pesquisas extremamente específicas, considerando a versão de determinado framework ou itens mais específicos a respeito de bibliotecas. Ao clicar no ID da vulnerabilidade, é possível visualizar os detalhes da mesma. Mas não existe só a CVE como lista para essas vulnerabilidades já reportadas. Existem outras listas também reconhecidas no mercado, mas a maioria delas usa a CVE como base para desenvolver. Mas em outros sites que encontramos também, eles detalham informações a mais, como exemplo do risco, a classificação do risco, se ela é um risco mais grave, um risco mais alto, e informações também de como podemos corrigir as vulnerabilidades que elas encontram. Um fato interessante que eu achei sobre isso é as vulnerabilidades na implantação em nuvem estão aumentando em complexidade e estão tornando-se incrivelmente difíceis de gerenciar devido ao grande número de dependências. A quebra de uma pequena, aparentemente insignificante vulnerabilidade pode ter um impacto maciço por causa do nível de abstração das nuvens, redes e mau controle de acesso. Pesquisas recentes descobriram vulnerabilidades 3 vezes mais altas ou críticas em provedores externos, incluindo nuvens de provedores e outros serviços, como colocalização e hospedagem gerenciada em comparação com o local. Ou seja, está sendo muito mais fácil as vulnerabilidades que o processo de armazenamento está encontrando, por causa que nós usamos a nuvem, essas coisas, é muito maior do que isso quando nós usamos um armazenamento local. E muito mais difícil de resolver essas vulnerabilidades. Em geral, para a gente se prevenir desse tipo de problema, a gente tem que manter os componentes sempre atualizados. É claro que isso é difícil, porque quando a gente pensa em aplicações muito grandes, é necessário levar um tempo muito grande para deixar tudo atualizado. Outra alternativa também é manter um inventário de bibliotecas, as quais poderão ser utilizadas sempre tomando cuidado, pois essa lista precisa ser atualizada constantemente. Por fim, sempre que provedores de tecnologias encontram vulnerabilidades críticas e essas são registradas na CVE, eles têm a obrigação de corrigi-las. Portanto, assim que o provedor de tecnologia lança um patch de correção para uma vulnerabilidade crítica nova reportada na CVE, é preciso atualizar esse componente, caso você também utilize. Portanto, é importante sempre manter os seus componentes atualizados e buscar componentes seguros no mercado. Ou seja, para a gente tentar se livrar desse problema, a gente tem que estar sempre de olho nas vulnerabilidades que são descobertas todos os dias e ver se nós conseguimos resolver elas, se estamos usando nos nossos projetos, ou também manter sempre, como ele diz aqui, manter uma lista, né, com todas as bibliotecas que são seguras para a gente usar. E acho que é isso. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida?
Registro e monitoramento insuficientes. O registro é o monitoramento insuficiente, juntamente com a integração ausente ou ineficaz com a resposta a incidentes, permitem que os invasores ataquem ainda mais os sistemas, mantenham a persistência, liguem para mais sistemas e adulterem, extraem ou destroem dados. A maioria dos estudos de violação mostra que o tempo para detectar uma violação é de mais de 200 dias, normalmente detectado por partes externas, em vez de processos internos ou monitoramento. Essa é uma vulnerabilidade encontrada em muitos aplicativos disponíveis no mercado. Ela refere-se à situação em que um aplicativo não está registrado corretamente ou monitora eventos que normalmente se relacionam com um invasor que examina vulnerabilidades. Por exemplo, quando um invasor faz pedidos para um sistema de autentificação sem monitoramento, o aplicativo vulnerável permite solicitações ilimitadas para adivinhar as credenciais de um usuário. Como os pedidos não estão sendo monitorados, o invasor tem quantas tentativas forem necessárias disponíveis até que atinja seu objetivo. Quando ele conseguir, já não será mais possível reverter. Cenário de ataque. Cenário 1. Um software de fórum de projetos de código aberto executado por uma pequena equipe foi hackeado usando uma falha em seu software. Os invasores conseguiram limpar o repositório de código-fonte interno, que contém a próxima versão e todo o conteúdo do fórum. Embora a fonte pudesse ser recuperada, a falta de monitoramento, registro ou alerta levou a uma violação muito pior. O projeto de software do fórum não está mais ativo como resultado deste problema. Cenário 2. Um invasor usa varreduras para usuários, usando uma senha comum. Eles podem assumir todas as contas usando essa senha. Para todos os outros usuários, esta varredura deixa apenas um login falso para trás. Depois de alguns dias, isso pode ser repetido com uma senha diferente. Cenário 3. Um grande varejista dos Estados Unidos supostamente tinha um sandbox de análise de malware interno analisando anexos. O software de sandbox detectou software potencialmente indesejado, mas ninguém respondeu a essa detecção. O sandbox vinha produzindo avisos por algum tempo antes de uma violação ser detectada devido a transações fraudulentas com cartão por um banco externo. Como se prevenir dos ataques? Certifique-se de todos os logins, falhas de controle de acesso e falhas de validação de entrada do lado do servidor possam ser registrados com contexto de usuários suficiente para identificar contas suspeitas ou maliciosas e mantido por tempo suficiente para permitir análises forenses atrasadas. Estabeleça monitoramento e alertas eficazes para que atividades suspeitas sejam detectadas e respondidas em tempo hábil. Certifique-se de que as transações de alto valor tenham uma trilha de auditoria com controles e integridade para evitar adulteração ou exclusão, com tabelas de bancos de dados somente anexadas ou semelhantes.